Boa tarde a todos e a todas. Hoje nós estamos gravando mais uma vez a nossa live, porque alguns compromissos nos levam a antecipar esta live que nós temos recebido inúmeras participações, alegrias, enfim, perguntas, respostas, e nós temos procurado oferecer um serviço de relações públicas e informações para os vereadores, vereadoras, prefeitos, secretários, mas principalmente para a sociedade civil. Então, eu quero também agora me dirigir à região administrativa de Campinas. Amanhã, a partir de 9 horas, em Mogi Guaçu, o Tribunal de Contas faz o seu primeiro seminário do ciclo de debates, em Mogi Guaçu. Em Campinas, no dia seguinte. Então, amanhã é Mogi Guaçu, depois de amanhã em Campinas. E aí começa a sequência de seminários do Tribunal de Contas, dos quais nós temos a honra de participar a convite da Corte Paulista. Em Campinas, a UVESP marcará presença com a sua equipe de jornalistas, mas nesse mesmo dia, por essa é a razão de nós não estarmos presentes, nós realizamos um seminário em Jales. No seminário de Jales, nós vamos colocar um biólogo da Força Aérea Brasileira que cuida de meio ambiente nas proximidades de aeroportos. Vamos levar um representante da CETESB, que vai fazer um meio de campo com o biólogo, o Dr. Welber, e nesse meio de campo vamos tirar dúvidas de prefeitos, vereadores, empresários que têm interesses comerciais, os empresários, nas regiões onde se encontram os aterros sanitários. É preciso um entendimento melhor. A CETESB, com a Patrícia Iglesias na presidência, professora da USP, ela tem um coração aberto e uma mente privilegiada na questão do meio ambiente para discutir com o interior. Aliás, antes que a gente fale no papel deste governo, o complemento é o Dr. Milton Luiz de Melo Santos, secretário executivo da Secretaria da Fazenda, que vai discutir sobre problemas relacionados às finanças municipais, finanças estaduais, o encontro de contas entre municípios e Estado. É o primeiro evento do FLA, que é prefeito municipal de Jales, presidente da AMA, Associação dos Municípios da Araraquarense, e nós podemos registrar que este seminário ele tem a marca da primeira realização do prefeito de Fernandópolis. Portanto, essas são as nossas realizações nesse final de semana, um final de semana dedicado ao municipalismo, um final de semana dedicado ao interior. E estamos concluindo já a próxima edição, que sai agora no final do mês, do Jornal do Interior, com destaques para as câmaras municipais, para as prefeituras do estado. São informações importantes, são destaques importantes. Queremos também cumprimentar aqui a Câmara Municipal de Aparecida, através do nosso representante Marcelo Marcondes, que é vereador pelo PV e presidente do Parlamento Regional do Vale do Paraíba. Ele e alguns vereadores entregaram e participamos dessa entrega do título de cidadão de Aparecida ao diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado, Dr. Sérgio Siqueira Rossi, que está completando 50 anos, agora 49 anos, fecha 50 anos de Tribunal de Contas, onde entrou como guarda-mirim, passou por concurso e hoje é o principal diretor na área de funcionários do Tribunal de Contas do Estado. Um abraço ao Dr. Roque Cittadini, que amanhã inaugura, portanto, com o ciclo de palestras em Mogi, a sua primeira atividade como presidente atual no interior do Estado. Mas bem, nós estamos recebendo aqui o João Henrique.
O João Henrique, além de assessor do deputado Ricardo Izar, deputado federal Ricardo Izar, ele representa a União de Vereadores do Estado de São Paulo em vários encontros com vereadores, com prefeitos. No dia 13 de abril, junto com o Parlamento Regional de Bauru, ele participa e palestra em um evento organizado pelo Fabinho Manfrinato, vereador em Bauru e presidente do Parlamento Regional. O João tem sido uma espécie de aproximador dos interesses do governo federal e do governo do estado com os municípios. Na sua rede social, ele publica informações importantíssimas para que prefeitos e vereadores não percam o time da história, né? Não percam as oportunidades que ou a lei oferece, ou a Constituição oferece, ou mesmo as benesses do governo, que em alguns casos atende os municípios. João, é uma alegria ter você aqui, um grande prazer, e eu quero deixá-lo à vontade para que você fale um pouco da sua atividade. Depois nós vamos falar um pouco dos prazos que os municípios têm para os próximos dias, notadamente para o mês de abril. Prazer em tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Miziara. Muito boa tarde a todos os internautas, né? Sempre uma grande oportunidade conversar com você, Miziara, né? Agregar aí toda essa sua experiência, né? É sempre muito rico poder conversar com você. E também agora aqui com os nossos amigos internautas aqui, especialmente os vereadores, os prefeitos, os assessores, né? Os agentes públicos de forma geral. Bom, eu comecei a fazer esse trabalho através do mandato do deputado federal Ricardo Izar. Ele é um municipalista convicto, né? Isso desde a época do seu pai, né? O também, né? O saudoso deputado também Ricardo Izar, o mesmo nome, né? E a gente começou a enxergar uma necessidade, né, de divulgar, né, aos agentes políticos, né, as informações, né, que são do governo federal e também do governo do estado. Então, seja desde um simples recurso de governo, que muitas vezes está lá disponível, prazos de informação, prazos de entrega de documentos, instruções normativas, né, referentes aos mais diversos órgãos governamentais, para que a gestão pública do prefeito e mesmo as ações legislativas possam estar assim, munidas das informações corretas para que a gestão pública possa andar de forma também correta, né? Então, essa é a base, né, do nosso trabalho, né, ao levar essas informações aos agentes políticos. Ô João, e como é que você não tem os contatos de todos os prefeitos? Como é que os prefeitos podem aproximar e tomar conhecimento das suas informações? Você publica em algum site, no site do deputado Ricardo Izar, ou não? Não. São informações de ordem pessoal que você levanta? Isso, são informações de ordem pessoal, né? Sempre com o aval do deputado Ricardo Izar, né? Independente do vínculo político com o deputado ou não, porque essas informações são públicas, né? Então elas precisam ser levadas a público, né? Para todos os agentes políticos, independente do grau de compromisso político com o deputado ou não, né? Eu faço essa divulgação por e-mail ou também pelo WhatsApp. Né? Então, aqueles que quiserem, ao final aqui a gente deixa aqui os nossos contatos, podem me adicionar no WhatsApp, meu telefone é muito acessível, e a gente passa também a dar essas informações. João Henrique, o João Henrique está aqui conosco, você que chegou agora, internauta amigo, ele é assessor do deputado Ricardo Izar, mas eu diria que também é um grande municipalista. Ele tem participado de eventos da UVESP, tem sido um grande colaborador da UVESP e um orientador dos prefeitos municipais. Eu quero agora falar com você sobre alguns projetos do deputado Ricardo Izar que, ao meu ver, na minha análise, ele tem acertado na mosca em muitos deles. Eu vi no seu zap que agora, recentemente, ele fez algum projeto de lei que beneficia a pessoa com deficiência, o autista. Isso. Mas eu quero destacar aqui um projeto que eu acho fundamental, é tema do Jornal do Interior da próxima edição, que é um trabalho que ele faz pensando nas pessoas com Alzheimer e com o mal de Parkinson. Antes que eu peça ao João Henrique que relate esse projeto do deputado Ricardo Izar, eu quero dizer que o Alzheimer é uma doença que não tem cura, mas ela pode ser, de certa forma, amenizada ou evitada
quando as pessoas praticam as ações que os especialistas, neurologistas, geriatras, ortomoleculares anunciam e dão a dica. Por exemplo, os dois mais importantes que eu tenho lido recentemente é o convívio social e a prática do exercício físico. Agora, são doentes que têm dificuldades porque não tem remédio barato. O Sistema Único de Saúde distribui apenas 1 ou 2 remédios que atendem o interesse do doente de Alzheimer, e os remédios são caros. E o doente de Alzheimer, ele depende dos cuidados da família, e quando a família não pode atendê-lo, ele depende de enfermeiras. Portanto, é um gasto exagerado. E aquele pouquinho que ele tem dentro do INSS, com a ação do deputado Ricardo Izar, ele não vai perder. E ele teve, o Ricardo, o aval do presidente Jair Bolsonaro. Em 2030, nós vamos ter uma população enorme de pessoas da terceira idade. Com os avanços da melhor idade, com a idade atingindo a 80, 85 anos, as pessoas com sanidade mental, e mesmo até sem a sanidade mental, elas vivem, as que têm sanidade mental, com estado físico, às vezes, com tranquilidade, com locomoção, com mobilidade e tal. Portanto, a população está envelhecendo. Eu quero repetir aqui o que nós já falamos há algum tempo atrás. O estado de São Paulo, a região central do estado, que compreende Araraquara, São Carlos, Barretos, indo até São José do Rio Preto, é onde a população vai avançar na terceira idade em índice maior do que no resto do Brasil. Então, São Paulo tem que pensar, os prefeitos têm que pensar em atendimento para a melhor idade. Mas não é asilo, não é creche. O que eles precisam é de emprego, é de atendimento, é de vocações atendidas, porque o tempo da assistência social já passou. Em razão desse aumento da idade, o tempo em que as pessoas precisavam de uma creche para idoso acabou. Hoje elas precisam de emprego e renda. Claro que existem as exceções de regra. Mas vamos saber do João Rick o que esse jovem e brilhante deputado fez em favor das pessoas que têm Alzheimer e mal de Parkinson. Você falou de trabalho e de renda, né? Eu acho que também de previdência, né? Porque nós estamos vivendo o tempo da reforma da previdência, né? Essa, infelizmente, é uma conta que chegou para o nosso país, né? Nós vamos, infelizmente, ter que pagar essa conta. E você sabe, Miziara, que o Ricardo é conhecido como o deputado dos vulneráveis, né? Então, não apenas as pessoas com Alzheimer, com Parkinson, os autistas, mas também aquelas que têm fibromialgia, esclerose múltipla, mieloma múltiplo, entre tantas doenças raras, crônicas e degenerativas que precisam de uma atenção especial. E claro, a gente procura trabalhar isso etapa por etapa, situação por situação, porque essa reforma da Previdência ela é complexa, então todos os temas precisam estar atrelados a ela para que ninguém seja prejudicado e, consequentemente, também a reforma consiga passar. No caso do Alzheimer, né, o deputado está apresentando uma PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição, porque a reforma da Previdência ela também é uma PEC, né, a sua proposta. Essa emenda que está sendo apresentada à PEC, né, junto à Comissão Especial da Reforma da Previdência, que prevê, né, as garantias, né, previdenciárias às pessoas com Alzheimer, né, na sua integralidade. Na conversa, pessoalmente, que o deputado teve com o presidente Jair Bolsonaro, ele deu esse sinal que foi positivo. Evidentemente que o parlamento precisa aprovar, né, a começar pela comissão especial e depois pelo plenário da casa. Mas a gente tem aí, assim, grandes expectativas que não só o Alzheimer, mas também outros portadores de doenças crônicas e degenerativas também possam ser beneficiados, né, e não esquecidos, né, na reforma da Previdência. Ô João, a tramitação na Câmara dos Deputados levaria quanto tempo, mais ou menos, para que esse projeto fosse a sanção presidencial e entrasse na questão da reforma da Previdência? No caso da reforma da Previdência, a PEC está sendo criada justamente uma comissão especial para que ela tramite mais rápido. Se ela fosse tramitar pelos meios normais, ela teria que passar por no mínimo 6 comissões. E não vai. Né?
Você passar por 6 comissões, em cada comissão você tem que escolher um relator, né? Você tem um processo de discussão, algum parlamentar pode pedir vistas, né? O prazo de vistas geralmente é 30 dias, quer dizer, você acaba demorando muito mais. Então a comissão especial é justamente para poder acelerar esse processo e, após a sua aprovação, ela ir direto ao plenário. Pelo que o presidente Rodrigo Maia está falando, né, a votação da reforma da Previdência, ao que tudo indica, a votação em plenário pelo menos deve ficar para o segundo semestre. Não existe ainda uma data fixada, mas tudo indica que deve ficar para o segundo semestre. Né? Nós acreditamos, né, eu vou falar por mim, assim, pessoalmente, eu acredito que isso deve ir até setembro. Mais ou menos até setembro. Mais ou menos até setembro. João, qual é o tema da palestra que você vai fazer lá em Bauru no próximo já pensando nas eleições do ano que vem, gestão e planejamento de campanha. Isso é ótimo. Então nós vamos ter lá, além de vereadores, candidatos novatos, né? Exato. Pré-candidatos que estarão lá no movimento feito pelo Fabinho Manfrinato, a quem nesse momento eu mando um abraço. Eu quero aproveitar essa fala final do João Henrique para fazer aqui um chamamento à reflexão da sociedade civil e, em determinados casos, para vereadores, deputados que não têm ainda uma noção completa do verdadeiro papel do Poder Legislativo. Nós costumamos dizer, e temos comprovado isso ao longo das atividades da UVESP e mesmo acompanhando votações em câmaras municipais, que o Poder Legislativo ele faz justiça à Constituição brasileira. A Constituição estabelece os 3 poderes. Ela começa pelo Legislativo, depois pelo Executivo e depois pelo Judiciário. A sociedade civil precisa entender, você que é eleitor, você que participa do dia a dia da cidade, é preciso compreender o papel do vereador, o papel do parlamentar. Vamos colocar assim que fica mais fácil. O papel do parlamentar, cujas ações é que estabelecem várias legislações que interessam diretamente a vida das pessoas. O legislativo é quem define, tanto no município quanto no âmbito do Estado ou da Federação, leis que são importantes e às vezes não para a população. Os deputados, os vereadores, eles têm a totalidade, no caso do vereador, dos eleitores do município. O prefeito tem a metade mais um. A Câmara tem lá dentro o espelho da sociedade. E é quem determina, através das legislações, o que o executor vai ter que cumprir. Por isso o nome executivo. Cabe ao Poder Legislativo estabelecer as normas que serão seguidas pelos gestores. Isso dentro do orçamento municipal, que depende da aprovação da Câmara Municipal. A lei de diretrizes orçamentárias depende da Câmara Municipal. O plano plurianual de investimentos depende da Câmara Municipal. Código de postura, Código de defesa do consumidor, enfim, uma série de ações dependem do Poder Legislativo. Nós estamos dizendo isso porque nós temos encontrado câmaras municipais onde o vereador, felizmente, repito aqui, a minoria não tem interesse em aprender. Nós temos um sistema que envia através da nossa diretora de comunicação, jornalista Silvia Mello, uma série de comunicados para vereadores, comunicados que interessam ao trabalho dele, ao Poder Legislativo. Infelizmente, tem alguns vereadores que não querem receber esse material, mas isso é problema deles, são vereadores de um mandato só, porque só pode trabalhar bem quem detém a informação. Como nós encontramos câmaras municipais, às vezes vazias do plenário, a população precisa entender que ali está sendo discutida a sua vida, ali está sendo discutido o seu dia a dia. É preciso conversar com o vereador, que é o seu procurador. Se você votou no vereador, você tem nele a figura do seu advogado.
e ele tem em você a figura do seu cliente. Ele tem que informar e você tem que saber esta informação qual é. Estamos dizendo isso por uma razão. O Legislativo Nacional, a Câmara dos Deputados, ela tem dado algumas demonstrações de que sem diálogo, sem entendimento, sem conversas, não se chega a lugar nenhum no Executivo. Ela tem dado claramente esses sinais para o Poder Executivo. Existe algum desentendimento entre o presidente da República, que já foi deputado federal, embora do baixo clero, mas com atuação em várias comissões, e a Câmara Municipal, a Câmara Federal atual. Isto vem em prejuízo de quem? Da população brasileira. Quando a Câmara Federal, quando um deputado, quando o presidente da Câmara, de certa forma, ele é desatendido ou ofendido, não é o caso, mas houve época em que houve ofensa ao Poder Legislativo Nacional, eles dão um recado e as coisas não andam. A reforma da Previdência, ela só vai passar se a Câmara Federal entender que deve discuti-la, que o relator deve ser alguém que quer a aprovação da reforma, porque se ela não vier, e não será pela força, não será pela exigência, não será pelo voto popular, e sim pela decisão dos mais de 500 deputados federais, a reforma da Previdência, ela só irá se houver esse diálogo tão necessário entre poderes executivo e legislativo. Estou dizendo isso sem entrar no mérito da questão. Eu não sei o que se passa na cabeça do presidente da República, mas nós sabemos que ele veio como solução para combater aquilo que estava jogando o Brasil na terra arrasada, estava colocando de cócoras a população brasileira. Ele veio para resgatar a cidadania. É o que nós esperamos dele, que haja o resgate da cidadania. Mas o presidente da República, ele tem que ir até a Câmara conversar com os deputados. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deu na última semana uma frase que aí é que eu chamo a atenção das câmaras municipais. Ele disse: se eu quiser, eu enterro a Previdência. O que ele quis dizer, simbolicamente, é que o poder legislativo é que resolve. Então, para os vereadores, porque o que é a nacionalidade brasileira? É a condensação dos municípios. Os municípios formados, ele cria a nação brasileira. Ninguém nasce fora do município, nasce ali. Ali ele recria, cria, ele trabalha, ele chora, tem suor, lágrimas e sangue. O vereador precisa conhecer o tamanho da sua força. Nós tivemos agora, como eu falei no início dessa live, na sala, no gabinete do diretor-geral do tribunal, Sérgio Rossi, quando os vereadores de Aparecida saíram, ele disse: olha, gente, é muito importante vocês estarem perto da UVESP, o doutor Miziara faz um trabalho de informação, ele é querido e respeitado no tribunal, porque ele pega as informações do tribunal e ajuda a repassar, e a UVESP não quer nada a não ser o trabalho bem sucedido dos vereadores. Mas, expressão dele, os vereadores não sabem o tamanho da sua força. Então, o que eu quero dizer é que não adianta só querer fiscalizar. É preciso também que o vereador tenha criatividade e barre aquilo que não for do interesse da sociedade, mas mantenha, independente de partido, o que for do interesse da sociedade. E este recado do Rodrigo Maia é com clara e evidência absoluta que quem manda é o Poder Legislativo. Veio o segundo recado, diminuindo as condições do Executivo da distribuição de recursos. Agora aprovou-se com um número recorde de deputados, mais de 450, a medida impositiva. Os deputados é que vão agora praticamente direcionar as verbas do Executivo do Tesouro Nacional. O desentendimento que nós sempre combatemos entre
legislativo municipal e legislativo executivo, nós queremos dizer que agora está dado um exemplo para compreender que desentendimento prejudica a população. Se a reforma da Previdência não passar, o seu neto vai ter consequências desastrosas, porque o Brasil não terá Previdência, o Brasil estará quebrado e nós voltaremos para um país do terceiro mundo. Portanto, fica não sei se é um alerta, mas é uma percepção minha, da minha análise pessoal, ao longo de 40 anos de jornada municipalista, para que você, e eu lhe peço humildemente, que você reflita sobre isso. A sociedade, para entender o papel do Poder Legislativo, o Legislativo, para entender o tamanho da sua força, prefeitos e vereadores dialogarem, porque o exemplo está dado lá em cima. Está complicado. Há fogueira neste caminho que nós estamos vivendo dentro de Brasília, onde muita coisa acontece e a gente não percebe a distância. João, eu fiz esse relato para que haja esse entendimento perfeito entre o vereador e o prefeito. Quero agradecer aqui a sua presença e deixar você à vontade para conversar mais um pouco com os nossos internautas. Obrigado, Miziara. Não, sem dúvida, a sua fala foi muito feliz, né, em relação a isso, né? Eu costumo até dizer que nem sempre diferença significa divergência e mesmo as concordâncias podem vir também por caminhos diferentes, né? Eu acho que a política representa muito bem isso, né? E é fundamental sim, né, que o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, juntamente com a sua equipe, dialoguem mais com o Legislativo, né? O Legislativo tem dado os seus recados, né? O presidente da Câmara também tem falado isso abertamente, né? É preciso organizar a sua base, né? E o Executivo possa pautar, né, as suas demandas, pautar os seus projetos, assim também como o Legislativo. Mas para tudo isso é necessário muita conversa, muito entendimento. É preciso negociar, não é errado negociar, né, desde que se faz parte, é o papel da democracia. É o papel da democracia, né? Muitas vezes se confunde, se demoniza muito quando vai falar assim negociação política e não necessariamente isso está errado, né? Então acho que é importante sim. E eu queria até aproveitar, nós estamos falando de previdência, é importante que nos municípios onde tem as chamadas previdências municipais, que eles façam a lição de casa, façam justamente as suas reformas. Porque o que acontecer em Brasília vai se refletir no município. Claro, claro. Né? Então é importante, especialmente os municípios médios e grandes aí, que têm aí os seus regimes próprios de previdência, façam as suas reformas. A capital São Paulo fez, né? Outras cidades eu sei que estão fazendo, e aquelas aí que ainda não fizeram, né, que façam correndo, né, para aproveitar esse momento. Esse é o momento certo de fazer essas reformas estruturais. João, muito obrigado. Transmita um abraço nosso ao deputado Ricardo Izar pela felicidade dos projetos apresentados, né? E repito, se ele é realmente aquele que protege os vulneráveis, mais uma vez nós queremos cumprimentá-lo, porque esta minoria que está aí necessitando do atendimento de todos, é fundamental que tenha alguém com o olhar voltado para ele. Um grande abraço a você, obrigado pela audiência e até a próxima quarta-feira, sempre neste horário, para conversarmos um pouco, para falar um pouquinho do que está acontecendo no Brasil e nos municípios. Grande abraço. Muito obrigado pela oportunidade.